que já existe aqui no mercado brasileiro desde 2003, e a formulação ODT, orodispersivo, é uma nova apresentação da molécula. Então, é o primeiro inibidor de 5-fosfodiesterase orodispersível. Ele desintegra-se em segundos, sem a necessidade de líquidos. A sua eficácia e a sua segurança são comparáveis ao comprimido do Levitra, que já existe aqui no mercado desde 2003. E ele está disponível na dose de 10 miligramas. Bom, mais especificamente sobre o Levitra ODT, foram feitos 2 grandes estudos multicêntricos no mundo todo. O estudo 1 e o estudo 2, que procurou envolver aproximadamente 700 pacientes, e foram feitos nesses centros no estudo 1 e nesses outros centros no estudo 2. E o que esses estudos mostraram sobre a eficácia do Levitra ODT? A primeira coisa importante é como é que a gente avalia se uma medicação funciona ou não funciona. O que é disfunção erétil mínima, moderada e severa? Então existem questionários específicos, a gente oferece o questionário para o paciente, ele responde o questionário, e dependendo da pontuação que ele atinge nesse questionário, você classifica o grau de disfunção. Você classifica primeiro se ele tem disfunção, e se ele tiver, qual é o grau da disfunção mínima, moderada e severa. Então esses são 3 tipos de questionários para avaliação da função erétil. O primeiro, que é o mais global de todos, mais conhecido no meio médico, e os outros 2 mais específicos, que analisam dados específicos, como o sucesso de penetração e o sucesso da relação de uma maneira geral. E aqui está colocado em laranja, mostrando a eficácia do Levitra ODT quando comparado ao placebo. Então, segundo o primeiro questionário, 21,1% versus 14,1%. Você vê o aumento em relação à linha de base. A mesma coisa com o segundo questionário e a mesma coisa com o terceiro questionário, mostrando a eficácia dos indivíduos tratados com o Levitra ODT. Se nós formos estratificar dividir essa amostra por idade, né? Então, obviamente, a gente falou que a prevalência aumenta com a idade. Então, a gente quis mostrar se realmente ele funciona bem com indivíduos mais novos, menores de 65 anos, ou indivíduos mais idosos com mais de 65 anos, e a gente vê que a eficácia do Levitra ODT, aqui novamente colocada em laranja, é superior quando comparado ao placebo, tanto para a população menor de 65 anos, quanto a população com mais de 65 anos. A mesma análise foi feita para o grau de disfunção erétil. Será que ele funciona igual para quem tem uma disfunção mínima, para uma disfunção moderada ou para uma disfunção severa? Então foi o que esse gráfico mostrou. Em relação à linha de base, ele funciona também para as disfunções pequenas, moderadas ou disfunções severas, mostrando aí a eficácia da medicação comparado ao Levitra comprimido. E quanto às patologias associadas que nós comentamos, diabetes, alterações do colesterol e hipertensão, será que ele funciona bem? Então isso aqui mostra, quando você comparou indivíduos com ou sem diabetes, do primeiro com ou sem dislipidemia ou com ou sem hipertensão, em laranja você observa sempre a melhora dos indivíduos que fizeram uso da medicação quando comparados ao placebo. E o que a gente pode concluir então a respeito dessa medicação? Então, que ele apresenta eficácia em relação ao placebo, quando analisados os diferentes questionários que eu comentei com vocês. Ele tem uma eficácia também demonstrada independentemente da idade e de comorbidades, né? Ele funciona em indivíduos mais novos, indivíduos mais velhos, e indivíduos com as doenças como diabetes, dislipidemia e hipertensão. E o Levitra ODT apresenta eficácia comparável ao Levitra comprimido, e é uma nova opção no tratamento da disfunção erétil. Ele é uma nova opção por ser orodispersível, se dissolver em segundos. Ele tem um início de ação a partir de 15 minutos e, não tenha dúvida, vai dar uma mexida aí no mercado dos inibidores de 5-fosfodiesterase. Muito obrigado aí pela atenção. Bom, agora o Oswaldo. De ter relações sexuais que, na verdade, implica no ato de também ser capaz de penetrar. Esse é o nosso problema e parece que essa é a linha da nossa solução. Então, a ereção vai ser representante para a maior parte dos homens, um representante importante da identidade de ser homem. É necessário a gente refletir sobre isso, porque é igual dizer para as mulheres que a maternidade é importante para a identidade feminina.
E vejam que assim, essa comparação é complicada, porque não soa ser semelhante e, no entanto, tem o mesmo mecanismo. É colocar a capacidade de ter relações sexuais entre eu e o mundo e perceber-me na capacidade de continuar sendo homem só se eu conseguir ter uma relação sexual que, para a maior parte dos homens, implica definitivamente em penetração. Como é que isso vai funcionar? Isso funciona através do que nós podemos chamar de mecanismos cognitivos. São esquemas mentais. São formas que nós desenvolvemos para